VT News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento: Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, nós estivemos na Câmara de Vereadores acompanhando a leitura do relatório onde o vereador Marineu João Mendes Ferreira é acusado de ter recebido horas extras indevidamente. O Divair, que é o relator deste processo, fez um relatório com base na denúncia e no que foi perguntado ao Marineu no dia que teve a oitiva. E pediu que fosse melhor investigado toda essa situação. Já o presidente do Conselho de Ética e o membro Silvio Lopes, né, o presidente Ricardo Rodrigues Pedroso e o membro Silvio Lopes, foram contrários ao relatório. O Silvio deu suas explicações e pediu que o relatório fosse arquivado. O Ricardo também foi no mesmo caminho, fez aí um voto aí bem técnico, buscou jurisprudência, enfim, fez lá 3, 4 folhas lá se explicando e pediu que fosse arquivado o processo aí contra o Marineu. O Divair, que teve todo o trabalho de fazer o relatório, não gostou muito aí do que aconteceu e pediu que fosse colocado no plenário, para o plenário votar essa situação. E aí gerou um desconforto dentro da Câmara, uma discussão, os ânimos se exaltaram. Então, vamos lá? Vamos ver tudo o que aconteceu aí nesta reunião aí do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, onde foi pedido para que fosse arquivado o processo do Marineu. Depois de muita e muita discussão, vai ficar para o plenário votar. Vamos ver aí tudo que rolou nesta nesta reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Anunciava que recebia diárias e subsídio de vereador e não se lembra se houve desconto junto à Prefeitura, entende esse relator que a referida denúncia deve prosperar. Assim, nos termos da Resolução 57/2009, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e do Regimento Interno desta Casa de Leis, opinamos pelo prosseguimento da representação ante a fundamentação desse parecer, conforme exposto, para melhor investigar os fatos em busca da verdade real, aliado ao conjunto de fatos não esclarecidos, os quais devem ser apurados para que o processo atenda à finalidade da justiça, trazendo a realidade fática aos autos para chegar-se ao veredito se houve ou não recebimento de publicidade por parte do denunciado. Sugiro, pois, desde posicionamento aos demais ilustres membros deste Conselho de Ética. Obrigado, senhor relator, vereador Divair. Nesse momento, vamos proferir o voto dos membros, tanto do vereador Silvio, quanto ao meu voto do parecer do vereador Divair. Vou pedir que o vereador Silvio faça a leitura do seu posicionamento sobre o parecer. Boa noite a todos, boa noite, relator, boa noite, secretário. Ainda em relação às diárias, o vereador a serviço do município, em meu entendimento, não deve ter qualquer valor descontado desse pagamento, especialmente o vereador Marineu, diante da ausência de motorista na Câmara, ele sempre dirigia o veículo, mas mesmo se assim não fosse, ficou claro que jamais foi solicitado o recebimento dos dias não trabalhados, não tendo batido seu ponto, portanto, acreditava que tais dias vinham sendo descontados. É absurda a ideia de o servidor ter que solicitar que seja descontado o seu dia após não bater seu cartão ponto. Mesmo que tenham sido abonados as faltas, nos dias em que o vereador estava a serviço da Câmara, não vejo má fé do vereador
não havendo solicitação por parte do vereador deste abono. Qualquer pagamento é de responsabilidade da prefeitura. Eu vejo que o tempo como vereador deve ser, como o tempo nosso como vereador deve ser ocupado com outras prioridades, né, do município, e não com essas denúncias onde é óbvio que o vereador recebeu, como todos os outros servidores, sem qualquer favorecimento ou ilegalidade. Sendo assim, eu me posiciono contrário ao parecer prévio e também entendo que a denúncia deve ser arquivada. Para o dia 27 de março de 2019. Obrigado, vereador Silvio. Eu vou proferir o meu posicionamento com relação ao parecer do relator. Eu tentei ser o mais claro e mais técnico possível. Não deu entendimento que está aqui nesse relatório. Assim, este membro presidente, nos termos da Resolução 57 de 2009, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e do Regimento Interno desta Casa de Leis, opina pelo arquivamento da representação ante a fundamentação do meu voto conforme exposto. Araputi, 27 de março de 2019, assina Ricardo Rodrigues Pedroso, presidente do Conselho. O processo segue para arquivamento conforme a resolução. Questão de ordem, presidente. A resolução não cita em lugar nenhum que se o Conselho rejeitar a denúncia, é arquivado. Inclusive, quando uma legislação municipal, estadual, ela é omissa, você passa a valer a legislação federal. A legislação federal é o Decreto-Lei nº 201 de 1967, e ele diz textualmente que quando uma representação ela é rejeitada pelo Conselho de Ética, nesse caso, ela deve passar pelo plenário, para que o plenário corrobore ou altere essa decisão. Porque o órgão máximo de deliberação de qualquer parlamento é o plenário. Uma comissão, um conselho composto por 3 membros, ou seja, 1/3 do parlamento, ele jamais pode ser superior a 9 membros. Então, eu discordo veementemente dessa decisão de arquivar. Requero que seja ouvido o plenário da Câmara já na próxima sessão ordinária da semana que vem, para que o plenário, não estou entrando no mérito aqui do voto de cada um, o voto dos senhores entrou no mérito da questão, eu não entrei no mérito da questão. No meu relatório aqui, que é público, qualquer cidadão pode ler, em momento algum eu entrei no mérito se o vereador Marineu é culpado ou inocente, porque neste momento não é isso que está em discussão. Neste momento está em discussão se, a partir da oitiva inicial, se esclareceram os fatos. E ficou claro aqui, eu levanto 10 pontos em que os fatos não estão claros. O vereador falou. Entre o que o vereador fala e a prova documental ou a prova testemunhal, há uma grande diferença. E não coloco aqui em dúvida a fala do vereador, do vereador Marineu, até porque quando o denunciado está depondo, ele é a única pessoa que pode mentir. A testemunha não pode mentir. O denunciado, aqui nós temos vários advogados, a testemunha não pode mentir, porque ela está sob juramento. Já o denunciante, inclusive, pode ficar calado durante todo o processo de oitiva. Então, em função disso, eu não entrei no mérito, em momento algum, no meu relatório, da questão mérito culpado ou inocente, diferente dos senhores que já praticamente o inocentaram. Eu acho temeroso a atitude que os 2 vereadores tomaram, inocentando sem
sem buscar apurar aquilo que foi denunciado. A primeira coisa que o vereador Marineu falou na sua oitiva foi que essa denúncia trata-se de perseguição política do denunciante para com a sua pessoa. E a gente, nós que somos parlamentares, não somos isentos das paixões políticas. Nós sabemos as divergências que o ex-vereador Giovanni e o vereador Marineu têm. Então eu não entro no mérito se é perseguição política ou deixa de ser, até porque não é um problema deste conselho e não é o que está sob análise. O que está sob análise é uma denúncia que, inclusive, há uma denúncia no Ministério Público que já foi, pelo que eu pude apurar pelo site, como eu não sou advogado, eu tenho acesso a muito poucas questões no site do Ministério Público. Essa denúncia já foi feita, foi acolhida a ação, inclusive, pelo que eu percebi ali, há bloqueio de bens, inclusive, do denunciado. Em função disso, eu não posso ser incoerente em momento algum de fazer vistas grossas a isso e não buscar o esclarecimento dos fatos. De fato, a nossa resolução ela é omissa, mas ela, até o momento ela valeu. E já foi trabalhado processos baseados na resolução e até que ela seja modificada, alterada, ela tem que ser seguida. Discordo totalmente. O conselho anterior tomou uma decisão. Um conselho, presidente, não pode ser maior que o plenário. Isso não existe na Câmara Federal, no Senado Federal, no Senado Romano, desde que começou os primórdios não existe isso. Eu já disse isso para os senhores, já falei para o senhor, falei para o vereador Silvio, falei para os vereadores que participaram do Conselho Anterior, para o vereador Victor, que o que foi feito no ano passado, quando arquivaram o seu processo, quando arquivaram o processo do vereador Joel, cometeram uma grande irregularidade. Como eu não fazia parte do conselho, naquele momento eu fiquei quieto. Agora eu faço parte do conselho, eu não queria fazer parte desse conselho. Não queria. O dia que foi escolhido esse conselho aqui, eu estava em viagem com a minha filha, no médico. Mas me colocaram no conselho. Se me colocaram no conselho, vamos fazer valer o que está escrito, vamos fazer valer a lei. Um conselho decide e o resto tem que assumir. É 3 contra 6, é 3 decidido por 9. Isso não existe. Eu recorro ao plenário. Eu não estou recorrendo aqui ao conselho. Eu estou recorrendo ao plenário. O plenário que decide. O vereador de Varia está recorrendo ao plenário. Eu não estou recorrendo ao conselho. Eu perdi no conselho 2-1. Eu estou recorrendo ao plenário. Isso não existe. Me perdoe até a veemência da minha fala, mas eu fico irritado. E eu estou recorrendo ao plenário porque eu entendo que é uma regra. Nós sabemos que os senhores têm maioria no plenário hoje. Mas não me interessa se vou perder ou ganhar no plenário. Me interessa que a regra seja cumprida. No momento que você desrespeita uma regra, você abre um flanco para a qualquer momento esta casa aqui desrespeitar regimento interno, desrespeitar lei orgânica, desrespeitar código de ética. Então não precisa nada disso. Rasga-se tudo isso, joga fora e nós vamos começar daqui para frente. Agora vai ser, o meu amigo vai e o meu inimigo não vai. E não é isso que nós temos que fazer. Independente de ser amigo, inimigo, ser adversário, ser aliado político, aqui nós temos que fazer cumprir aquilo que está escrito. Essa é a máxima do serviço público. No serviço privado, tudo que não está escrito, você pode fazer. No serviço público, você faz o que está escrito. Não está escrito, não se pode fazer. Não está escrito na resolução 57, está aqui. Não está escrito aqui em lugar nenhum que se o Conselho de Ética recusar a denúncia, ela vai ser arquivada. Vereador. Então, me perdoe e deixa eu concluir. Não está escrito em lugar nenhum aqui, no Conselho de Ética, a resolução 57, que o Conselho, se o Conselho recusar, vai ter que ser arquivado. Quando o senhor fala no rasgue que a gente aprova, essa resolução foi aprovada por 9 vereadores dessa Casa de Leis
E eu segui, o senhor seguiu, todos seguiram. Mas era omissa, presidente. Aonde está escrito? Pois é. Aonde que está escrito aí que o senhor deve arquivar? Me mostra. Se o senhor me mostrar aqui, eu calo a boca aqui e vou embora. No começo do ano, que teria que ser modificado. O senhor lembra o que eu disse? Mas o senhor lembra o que eu falei naquele dia? Repita o que eu falei naquele dia. Só o senhor falou que essa resolução teria que ser alterada várias vezes, inclusive do plenário. Então, só que até hoje não foi feita a revisão. Exatamente, parabéns. Não foi. A revisão não foi feita. Se a revisão não for feita, se a revisão não for feita, se a revisão não for feita, o senhor remete-se a quem? A lei maior. Pela ordem. A lei maior do país no momento é a Constituição, no primeiro ponto. A nossa Constituição garante o direito do indúbio pro réu. Se a lei é omissa, a norma mais favorável ao réu, no caso o denunciado, deve ser adequada. Se a legislação municipal é omissa em relação ao procedimento ou não da denúncia, vale-se que o Conselho, votando pelo arquivamento, o arquivamento deve ser feito, vereador. Em especial, porque, ao contrário, esse Conselho não teria qualquer função. Pois se arquivando ou dando procedimento seguiria normalmente para o plenário, qual seria a função desse Conselho? Não haveria função. A decisão de arquivamento do Conselho é soberana, em especial diante da omissão. Pois se há omissão, na dúvida, o réu deve ser beneficiado. Princípio este constitucional e acima de qualquer outro dentro do Brasil. Eu respeito a sua opinião. No entanto, quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, o Decreto-Lei 267 não foi revogado e está em vigor até hoje. E se nós temos uma lei específica, não é só a Constituição Federal que diz que indúbio pro réu, é o Código Penal, são várias normativas. No entanto, eu não estou discutindo aqui. Primeiro, o vereador Marineu não é réu. Ele será réu se o plenário desta casa decidir pela continuidade. Aí ele se torna réu. Neste momento, ele é somente denunciado. Vereador, se assim fosse, estaria esgotada a função desse Conselho de Ética. Qual a função do mesmo? Doutora, nós temos 5 comissões permanentes nesta casa. Todas elas são constituídas de 3 membros, ou seja, 1/3 da casa. Nenhuma delas, todos os pareceres delas se submetem, conforme o regimento interno, conforme a lei orgânica, se submetem ao plenário da casa. Nenhuma comissão, inclusive a CCJ, que é a principal comissão que julga, que avalia todos os processos, ela dá parecer. Ela não tem o poder de arquivar nenhum processo que vive lá. Justamente, não há na resolução atual que é um parecer. Eles falam em arquivamento da denúncia. Não, então, a resolução não fala. Se houve o arquivamento, não há por que continuar, vereador. Na resolução não. Nós estamos discutindo aqui sexo dos anjos. Então, vereador, na sua colocação, essa comissão não tem poder algum, então. Vereador, eu acho que o senhor boa tarde, o senhor acabou de chegar aqui, né? O senhor não está escutando o que a gente está fazendo. Pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo aqui? O Conselho de Ética, aqui, ó. O senhor leu isso aqui? Eu entendi que o senhor já leu isso aqui? Você de nada serviu pelo amor de Deus, o nosso parecer. O parecer, o senhor disse bem, parecer. O que é parecer? Não é decisão. Parecer se submete a um colegiado maior. O colegiado maior qual que é? O plenário da Câmara. Eu peço que seja encerrada essa sessão, pois já houve o julgamento e que as medidas sejam tomadas. Não tem por que dar continuidade no julgamento. Doutora, eu estou fazendo um requerimento para que conste nada. É isso que eu estou fazendo. Eu não quero que discuta o meu requerimento. Até porque esse conselho, na minha opinião, não tem a prerrogativa de discutir um requerimento que é o plenário. Eu estou fazendo um requerimento e quero que conste em ata. Aí pode encerrar a sessão. Conste em ata, encerra essa sessão. Nesse ponto a senhora tem razão. Agora, eu acho que estou falando aqui grego ou qualquer outra língua que não o português. Eu estou recorrendo ao plenário da Câmara. Estou fazendo um recurso ao plenário da Câmara. O plenário nesse momento não está reunido, vai se reunir na quarta-feira às 18 horas. É a esse plenário que eu estou recorrendo. Não é, inclusive a senhora não faz parte do plenário. Não é a este colégio que
eu estou recorrendo? Eu estou recorrendo ao plenário da Câmara. Peço ao presidente que conste em ata e que se paute na próxima sessão. É isso que eu peço. Não tem mais o que eu discutir aqui. Não vamos discutir sexo dos anjos, porque vocês não vão me convencer. E eu não estou tentando impor minha opinião aqui, eu só estou tentando resgatar a dignidade do parlamento. Sempre que o parlamento é desrespeitado em suas regras, isso é um risco à democracia. Só porque nós temos agora o presidente Bolsonaro aqui, a gente acha que pode respeitar qualquer regra? Não. Só porque ele acha que ele pode fazer o que ele quer? No Twitter? Não. Aqui tem regra. Se tem regra, nós vamos respeitar. Vamos decidir a questão do recurso de 10 dias, vai ter que abrir sobre 10 dias para o recurso. Não, 10 dias